Então, crianças, estamos aqui, como vocês devem ter lido, né, no anúncio desse episódio. Estamos aqui com o Nilton Rodrigues, do Que Diabo é Isso, falando diretamente lá de Porto Alegre. Vamos ter essa conversa hoje sobre um levantamento do que foi 2025, né, no horror, no fantástico, no cinema de gênero de modo geral, no cinema e na TV. E vamos aproveitar então para dar as saudações. E aí, Nilton, tudo bem? Como é que estão as coisas? Fala, Marcelo, tudo certo, cara? Prazer, obrigado pelo convite. A gente se encontrou na Horror Expo agora, mês passado, né? Foi outubro, Outubro, né? Isso. E a gente já tava horas para combinar alguma função aqui. Finalmente rolou, prazer imenso. Né? Eu já conversei contigo outras vezes, até assim, quando eu comecei Que Diabo é Isso, eu falei para ti, cara, tu era a minha inspiração, continua sendo. Então, pra mim é um prazer estar aqui contigo aqui, é como se o aprendiz estivesse falando com o mestre aqui. Imagina, obrigado, Nilton. E me diga uma coisa, Nilton, só para introduzir, eu estava falando com o Verardi, vocês trabalharam na Espaço Vídeo, procede essa informação? Sim, né? Isso. E Sim. legal, então, uma das suas formações como cinéfilo, né, como fã de cinema, foi na locadora, uma coisa bem geracional isso. Eu me lembro de quando começou o VHS, que foi uma revolução, isso há muito tempo atrás, na época que nem era fita selada, e depois apareceram as locadoras. Eu ia muito na TV3, na Venâncio, na Video World e na TV3 da Venâncio, e eu trazia o vídeo. Depois começaram a aparecer as outras locadoras. Como é que foi pra ti essa fase da locadora como formação mesmo de cinefilia? Cara, tu sabe que locadora é um negócio que é até um pouco paradoxal a gente ter saudade de locadora, né? Porque é um negócio que tu tinha que se deslocar, tu tinha que depois rebobinar. Era todo um ritual, né, Marcelo? Sim. E hoje, assim, um pouco fora da realidade, assim, os jovens talvez não entendam como é que é esse processo. Mas é um negócio que, para mim, cara, videolocadora foi um processo, assim, de formação mesmo, né, do meu gosto, da minha personalidade. Mesmo antes de trabalhar em videolocadora, eu tinha uma mania de ir caminhando aqui por Porto Alegre, nos bairros. Antigamente dava para caminhar tranquilamente, assim, né? Não era tão violento assim. E eu lembro de ir passar nas locadoras e entrar nas locadoras só para ver, cara. Só para ver. Tava lá vendo aquele corredor de terror com aquelas capas e tudo mais. Era uma coisa meio mágica, assim, meio... Não sei, cara. Mexia muito com a minha imaginação. E eu sempre sonhei, né, em trabalhar numa videolocadora, porque sim. é uma coisa assim, como é eu vou ganhar dinheiro trabalhando filme que eu gosto? Olha que coisa estranha, né? E aí, foi em 2000 e pouco, cara, eu não sei, eu sei que o Verardi trabalhou muitos anos na Espaço Vídeo, com ele tinha que ter um busto dele lá onde é a vídeo, né, porque ele era um cara clássico lá, mas acredito que foi 2005, por ali, e ainda estava no boom do DVD, estava migrando ali pro Blu-ray e tal, mas era uma época que tu tinha que ter pelo menos um mínimo de conhecimento para entrar numa videolocadora. Ainda na Espaço Vídeo, que era uma locadora tradicional aqui em Porto Alegre, talvez uma das maiores, se não a maior, e eu lembro que eu fui numa entrevista lá, para tu ter uma ideia, Marcelo, tinha até umas pegadinhas na entrevista, tipo assim... Sim. Qual é o personagem que aparecia no Poderoso Chefão 2, não sei o quê. Aí tinha várias opções, só que nenhuma era certa, sabe? Então tu tinha que entender direito. E aí, cara, eu passei nesse teste, entrei na Espaço Vídeo, e eu lembro que para mim foi um encanto, porque o acervo era gigante, de terror, de clássico. Eu nunca tinha visto tanto filme na minha vida. E a gente tinha direito de levar os filmes para casa e assistir quantas vezes quisesse e tal. E ali, para mim, foi uma grande escola, né? Inclusive, o Verardi também me indicava muita coisa naquela época, e a gente foi trocando figurinha e tal. Então é incrível, cara. Eu sinto muita falta da videolocadora, assim, do ritual e tudo mais, né?
Mas quem sabe um dia volta como uma coisa meio vintage, numa outra experiência. Sim. O que Mas eu, eu o que eu, adoro. o que eu adorava era... chegava sexta-feira, dependendo do locador, você pegava 4 filmes para passar o fim de semana. Então É, era aquela seleção de filmes para o sábado e domingo, em casa. Ali é. era incrível, era muito divertido aquilo. Cara, e tinha uma responsabilidade muito grande, porque ah, os clientes, né, os sócios, eles perguntavam o que, que tinha de lançamento, o que, que tem para indicar, e a gente tinha uma responsabilidade Sim. naquilo ali, né? E tem vários casos de pessoas que voltavam na segunda-feira para entregar o filme e vinha com um dedo na cara, assim, né? Como é que foi? E eu vi com a minha filha e não sei o que, e tinha tal cena, tu tinha que ter me avisado. Então, Sim. cara, dá para escrever um livro. Inclusive, uma das minhas ideias assim, para o futuro é escrever causos de videolocadora. Ah, sim, tem muita Cara, eu acho que coisa. rende muito, muito, muito. Ah, com certeza, né? E nessa pegada de causos narrativas, histórias, que tu alicerçou muita coisa do Que Diabo é Isso, né? O podcast. Tu contou muitas histórias, né? Ligadas não só ao terror de um modo geral, mas ao sobrenatural, à ufologia. Tem muito episódio teu falando de questão de OVNIs e afins. É, Era a sua ideia inicial quando começou com o podcast? Ter essa pegada, além de falar dos lançamentos, do que estava acontecendo na cena? Sim, sabe que quando começou o Que Diabo é Isso, começou na época da pandemia, né? Que a Sim. gente ficou em quarentena em casa e eu tava enlouquecendo aqui. E aí eu vou fazer um projeto, vou tentar falar com pessoas que são meio malucas que nem eu. Sim. Essa era a ideia, né? E aí, e como eu sempre gostei dessa questão do horror, do insólito, do fantástico, não só dentro do cinema, mas também assim caos, né? O meu pai contava muitas histórias, que ele era do interior aqui do Rio Grande do Sul, de Cruz Alta, uma cidade aqui do interior, cheia de caos, histórias. Sim. E aí isso meio que me moldou também a minha personalidade, assim, né, Marcelo, de gostar desse universo todo. E aí eu queria meio que fazer um bem bolado aí, tanto cinema de horror, fantástico, com causos. E eu acho que a minha audiência, assim, que eu fui construindo com os anos, meio que entendeu isso, assim, né? Porque tá Uhum. dentro da mesma bolha, digamos assim, né? Então, quando eu falo de cinema fantástico, também se interessa por ufologia, por casos fantásticos, então meio que fechou tudo, assim, e linkou tudo, né? Então, acho que acabou sendo uma feliz coincidência do meu público também ser um pouco maluquinho que nem eu. Ah, sim, né? O nosso público é o dos estranhos, dos É, incompreendidos, tá? dos queers, os freaks. De volta e meia eu saldo, quando eu começo o vídeo, eu vejo meus queridos, meus freaks, adoro. Freak pra mim é uma coisa muito carinhosa que eu tenho, porque Então, é, na escola eu era o estranho, né? Ele é estranho, porque pelos livros que eu lia, os filmes que eu via, era meio, sabe, aquela coisa. Colégio de freira, né? Que eu estudei, do Nossa Senhora da Glória, era uma coisa assim, eu não era uma pessoa muito benquista entre as outras crianças, assim. Então é bem essa vibe mesmo. E como tu falou que tu frequentava algumas locadoras aqui de Porto Alegre, chegou a morar aqui? eu morei até 93. 93, eu tô há 30 anos aqui. Ah, tá. Então tu conhece bem aqui. Da minha formação como cinéfilo, como crítico, começou tudo aqui. Eu fiz a faculdade aí e foi o Cine Bristol, principalmente. Eu sou da geração que me formou pelo Cine Bristol, no Oswaldo Aranha. E aí começaram as locadoras, mas antes disso Porto Alegre era uma cidade que tinha cinema por tudo que era lado, cada bairro tinha 2, 3 cinemas, o centro era um cinema do lado do outro, era uma cidade muito fácil como todas as cidades já foram no Brasil, né? Tinha as chamadas Cinelândias, né? No centro, então se via desde filmes europeus até filme de Kung Fu, filme da Boca do Lixo, sabe? Sexploitation, tinha tudo no centro. Que Todos os maravilha. tipos de filmes.
Então essa Pena foi a que, minha... Fala? não, pena que se perdeu um pouco dessa cultura, né? Do Sim, cinema. sim, sim. São poucas as salas que dá pra dizer de rua. Assim. E É, do lado do Bristol tinha o Baltimore, onde eu vi o Tubarão. Na época do lançamento, tinha 9 anos. Meus tios me levaram, foi uma coisa assim, inesquecível pra mim até hoje. Então era uma coisa muito. Tu descia no centro de Porto Alegre, era só escolher que tipo de filme tu queria ver. Se os porteiros deixavam a gente entrar, né? Eu fui muito. tinha, Eu era muito barrado. Eu era muito cara de pau, queria ver filme de 18 anos e não deixavam entrar. Às vezes tinha um ou outro que tinha pena, eu achava deixar coitado entrar aqui. Mas eu fui muito barrado, assim, até escorraçado de cinemas aí. Mas eu me lembro que a gente foi com os amigos, às vezes a gente foi tentar ver o Quadrilha de Sádicos quando lançou. Aí a gente chegou na portaria, o cara só voltou pegar um cacetete aí, em cima da gente, ele nos expulsou da frente do cinema. Foi muito engraçado isso. e é uma coisa assim que eu sinto falta hoje é do Lanterninha. Sim, Porque, sim, cara, eu não sei como é que tu continua indo ao cinema, se tem esse costume ainda, sim, mas como tá difícil ir ao cinema hoje em dia por causa das pessoas, né? sim. Tu vai para relaxar, para se divertir, tu acaba se estressando porque é celular aberto, é barulho de embalagem de bala e não sei o que, e tu acaba te estressando, né? Então tinha que ter alguém ali para dar uma controlada no pessoal, né? É complicado. Procure em sessões assim, em dias mais cedo ou no meio da semana. Fim de semana, nem pensar. Assim, se tu vai no fim de semana, tipo sábado à noite no shopping, você tem que estar preparado, né, para aquele carnaval de gente conversando, gente brigando e falando no celular e gravando e coisa. É bem complicado, dependendo do lugar, dependendo do filme também. Claro que num cinema que é mais que faça filmes mais alternativos, assim, ainda tem uma plateia um pouco mais educada, mas o circuito, o pipocão mesmo é complicado. Bem complicado. Tem que pegar uns horários bem alternativos, senão é estresse na certa, né? Sim, sim. E esse ano teve. Valeu a pena ter ido ao cinema esse ano. Principalmente no horror, comparado com o ano passado, né, nós tivemos um ano muito. Com pelo menos 3 grandes filmes que vão. Até estava comentando com o pessoal. Filmes que vão ficar ainda um tempo, ainda sendo discutidos, revistos. Eu pego pelo menos 3, eu não sei se tu vai concordar. Tu pode colocar outros ou ver com qual deles você quer começar a fazer esse balanço do que foi esse ano. Para mim, foi Pecadores, Traga-la de Volta e A Hora do Mal. Esses 3 filmes para mim encabeçam. Teve outros muito bons também, mas esses 3 em si, eu acho que vão ficar assim por um bom tempo na memória. Não sei se tu acha. Não, sem dúvida. Inclusive, eu tinha anotado, tinha feito a minha colinha aqui, eles estão em primeiro lugar. Foi na mesma ordem que falou, inclusive. Tá coberto de razão, cara. O 2025 foi um ano comparado com o ano passado, até 2023, vamos botar aí uns 3 anos para trás, que parecia que engrenava a partir da metade do ano, assim, né? Começava a estrear filmes a partir... E 2025 não, cara. 2025, em janeiro, já teve Nosferatu, né? Já abriu as porteiras, assim, de filmes legais, assim. E foi numa sequência, né? Não só esses filmes que tu citou, mas vários filmes meio comendo pela beirada, filmes interessantes, com filmes mais autorais, com assinatura. Então foi um ano incrível, assim, cara. E no caso de Pecadores, eu acho que eu estava lendo essa semana em termos de filmes aclamados, assim, né, que furam a bolha do nosso nicho aqui. E como Pecadores conseguiu esse feito, né? Ele furou aqui a bolha do horror, eu vejo no meu trabalho, eu vejo na minha família, pessoas que geralmente não estão aí tão ligados no gênero, falando desse filme e gostando, e o melhor, né, Marcelo, abrindo portas para outros filmes de horror, né? Sim. Vocês fazem que legal, o que mais que tem aí?
Então, acho que talvez, além de ser um filmaço, também fez esse serviço, né, pra gente de apresentar, de abrir um pouco mais o escopo aí pro nosso público. Ah, com certeza. E a trilha sonora, que coisa Maravilha. impressionante, né? E tem uma das cenas, talvez, cara, uma das mais bonitas dos últimos anos, que é aquela que é no baile aquele, né, que começam as entidades aparecendo e dançando e cantando. Cara, que coisa linda aquilo. Uma das cenas mais lindas, talvez do ano, assim, sem dúvida, porque que coisa maravilhosa. Com certeza. E eu acredito que ele, em termos de mais de mainstream, que é Globo de Ouro, Oscar, eu acho que é um filme que ele vai ter uma participação interessante, assim. Eu acredito que ele e A Hora do Mal vão. Não sei, né, porque essa coisa de indicação também é meio complicado. Mas eu acredito que são filmes que vão conseguir uma penetração interessante nas premiações, né? E o Pecadores tem essa coisa de pegar essa coisa do jazz, do blues, a coisa histórica, né? E misturar com a coisa do tema dos vampiros e toda uma espiritualidade. Eu achei muito incrível. A direção é muito precisa. Aquele final, depois dos créditos, nossa, aquilo ali é demais. Assim. É a Mas história do B.B. King, né? sim, sim. Não, é um filme impecável, assim. E aí a gente tem que assim, bater palma para a Warner, né? Como a Warner está se revelando até, não quero fazer uma analogia, talvez seja um pecado, mas eu lembro do passado grandes estúdios que eram porta-vozes de grandes filmes de horror, vamos Sim, falar de Hammer Filmes, etc, etc. Mas a Warner parece que está nos presenteando, talvez tenha sido um golpe de sorte, né? Mas sim. todos os grandes filmes de horror desse ano, assim, que furaram um pouco a bolha, é da Warner. Então, eu acho que quanto mais se especializarem assim, nesse cinema, que acaba flertando um pouco com o cinema pipoca, assim, né? Trazendo Sim. as pessoas de fora do nosso nicho para dentro do cinema e se entreter com o horror, assim, é muito legal. E a Warner tá de parabéns assim, nesse sentido, né? Sim, sim, o Grande Pecadores. É uma trilha que volta e meia eu coloco para ouvir no Spotify enquanto eu fico navegando, né, vendo outras coisas. Que é uma trilha muito preciosa e tem uma gravação rara de uma das músicas, né, que é tipo faixa bônus. Eu achei muito legal. E eles nos deram a Hora do Mal, né, que é outro filme importante desse ano, que tem um roteiro muito bem escrito. E esses dias ele estreou na HBO, mas foi uma sessão dupla. Passou o Barbarians antes, do mesmo diretor, e depois A Hora do Mal. E eu resolvi fazer essa sessão dupla, né? E tem conexões, você vê que houve uma evolução grande, né, do diretor, como roteirista, mas ali, né, o Barbarians já anunciava que que esse cara ia fazer barulho, né? Esse cara é o Zack Krieger, né? O Isso, nome dele. Esse é um cara que ele tá muito visado agora, né? Ele vai fazer uma versão do Resident Evil, agora isso. parece que é o projeto dele, né? E ele é um cara, uma assinatura muito forte, né, Marcelo? Ele tem Sim. uma coisa assim, e talvez o Resident Evil talvez dê certo agora, né? Porque já teve várias tentativas aí, mas eu acho que na mão dele talvez dê certo, porque ele falou que ele nunca viu nenhum filme do Resident Sim. Ele. Isso já é muito Então, bom. isso é bom, né? Então, daqui a Sim. pouco o cara vai dar um golaço aí, porque material tem, né? E ele é muito talentoso nesse sentido de inserir ideias loucas, assim, e tudo mais, né? O próprio A Hora do Mal, assim, ele é um filme visualmente estranho, assim, né? As crianças correndo, tem uma coisa imagética ali, curiosa, né? Então, é um filme muito, muito interessante, assim. Ah, com certeza. E o filme que nos deu uma nova personagem do horror, que eu tô apaixonado, que é a Tia Gladys, né? A Tia Gladys é maravilhosa. Eu gostei, a gente consegue perceber quando uma personagem ganha aí o amor do público quando começa a ter os cosplays nos eventos.
No Halloween tava cheio de Tia Gladys, né? Lá na Horror Expo também, eu vi umas 3 Tia Gladys lá, então foi bom negócio. E vai ter o filme dela, né? Ele tá fazendo roteiros da origem, né? Coisa bem boa, né? Fazia tempo que não tinha um personagem inédito que ganhasse o imaginário, né? Quanto mais um personagem inédito, assim, autoral, assim, né? Ganhar as telas aí, melhor, né? Sim, e uma personagem feminina do horror. Porque Exato. eu adoro o gênero feminino no horror. Nas minhas pós-graduações, na última, cheguei a trabalhar com essa coisa do gênero feminino, principalmente no Argento, né, no Bava. O horror italiano tem o gênero feminino muito forte, né, nas narrativas dele. Né? Ao contrário do gênero feminino no cinema americano, que era mais de uma vitimização, quase fetichista, né? E no horror italiano, a mulher ela é mais protagonista. Até tem muitos filmes com muitas assassinas, né? Isso eu acho muito, muito interessante isso. E a Tia Gladys está nessa galeria do que chamam, né, teoricamente, de monstruoso feminino. As vilãs, como a Asa, né, do Black Sunday, né, da Barbara Steele, aquela bruxa vampira, esse tipo de figura feminina protagonizando o horror, acho bem interessante. Eu gosto. Mais melhor, quanto mais melhor. Uhum. E na hora do mal, a questão do roteiro, né? A coisa de colocar capítulos com os personagens. Ele não teve pressa, ele não procurou fazer uma coisa tão acessível ao grande público. Tem uma certa sofisticação, o filme vai se conectando, se moldando, assim. E é um dos filmes que teve a questão do ocultismo esse ano muito forte, que tem pelo menos mais 2 filmes, né, que pelo menos que eu me lembre agora, que trabalharam com a questão do ocultismo, que é o Traga Ela de Volta e aquele The Surrender. Não sei se tu viu da mãe e da filha que querem trazer o pai de volta. Aliás, 2 filmes com essa temática de trazer os mortos de volta. E A Hora do Mal, cara, ele tem um negócio que eu achei muito legal, que percebendo um pouco aqui dos meus seguidores, né, e das conversas que eu tive, e até mesmo no cinema, tá? Porque o filme, quando vai chegando um pouco mais perto do final, ele dá uma leve flertada com o humor, assim, né, uma coisa meio... Principalmente aquela cena que ela sai correndo, né, no final e tal, e o pessoal ria nessas horas, né? Sim. E eu acho curioso isso, Marcelo, porque e isso eu acho que só um bom diretor, um bom contador de histórias consegue subverter essa expectativa, assim, porque ao mesmo tempo que soa engraçado, soa como humor, mas é uma coisa extremamente esquisita que tá rolando em tela, né? Então parece que ri de nervoso, né? Ri de não encarar aquele perigo ali. E A Hora do Mal tem esse molho, essa coisa assim que maravilhosa que as pessoas, talvez o público um pouco mais casual não tenha se ligado aí, não tenha virado a chave direitinho, assim, né? E isso para mim é um grande destaque do filme, assim. E como é legal ver de novo essa parte do ocultismo tomando o cinema de novo, né? Que foi uma febre nos anos 70, enfim. Sim. Começa a gente vê como é uma coisa cíclica, né? A gente começa a rever de novo isso e com novas abordagens e tudo mais. É muito interessante. Sim. E você vê isso de diretores, muitos jovens, nem os diretores lá do Traga de Volta, são 2 guris da Austrália. Não sei se eles já estão na faixa dos 30 anos, acho que até ou estão chegando ou ainda não chegaram. E eles trazendo essa coisa do ocultismo e uma coisa pesada, porque o Fale Comigo já era perturbador, né? Agora o Traga Ela de Volta, ele dá um passo além, né? O que você achou do Traga Ela de Volta? Cara, eu tenho assim, sempre quando eu começo a pensar desses filmes do ano que a gente tá falando aqui, esse pódio que a gente tá falando aqui,
Às vezes eu fico trocando eles de lugar, assim. Acho que esse aqui é melhor. Não, acho que esse aqui. E, e é o Bring Her Back é um filme muito bom, cara. E eu acho que me pegou mais, porque depois que a gente vira pai ou mãe, né, assim, a gente enxerga esses filmes de uma maneira diferente. Eu acho que ele bate diferente na gente, né? Sim. E, inclusive, faz a gente enxergar os personagens de outro jeito. Talvez antes de ser pai, eu enxergaria a personagem ali, né? Vamos colocar a vilã, de aspas, do filme, como uma vilã clássica. E depois eu já não consigo conceber ela como uma vilã, né? Eu concebo ela como uma personagem extremamente complexa que vai até as últimas consequências para realizar o que tiver que realizar. Então, essa profundidade, essa coisa assim, que eu acho que só assim um grande roteirista, né, um grande cineasta que concebe um grande personagem tem essa sensibilidade, assim, e toca nas pessoas, toca no lado humano, né, na paternidade, na maternidade. Então, acho que para mim esse filme é incrível, cara. Eu acho que talvez seja o meu top one, assim, do ano, assim, por todas essas questões também, e também pela questão visual dele, né? Tem Sim. aquele menino que fica lá parado, tem até um seguidor meu que fala, parece o seu boneco, né? Que ele ficou com a barriguinha na piscina, o seu boneco ali apareceu. Então ele é todo esquisito, né? Ele é todo estranho. Assim. Então é um coquetel muito divertido esse filme, cara. Eu acho sensacional, talvez o melhor do ano. Assim. Sim, tá uma briga. O Traga ela de volta à hora do mal, traga ela de volta à hora do mal. E tem gente optando, não. Vamos, como se eles pudessem escolher os prêmios, né? Você, da academia daria o prêmio de roteiro para a Hora do Mal e filme para o Traga ela de volta. Uma coisa assim. Talvez seja por aí mesmo. Uhum. Uma luta E boa. aquela sequência da faca, da fruta, aquilo ali é uma das coisas mais agoniantes, mas da gastura. Que é aquela. Eu não imaginei que eu já. Macaco velho de filme de terror, já vi de tudo na vida. Fosse ser uma cena que fosse me apavorar tanto, me deixar tão desconcertado com aquela cena. Uma cena simples, né? Mas tem um impacto visual, aquela brutalidade. Eu achei impressionante aquilo ali. E a maneira como eles dirigiram, se fosse um pouquinho mais para cá, mas não teria tido o efeito que teve. Foi muito precisa a direção daquela cena específica. É. Não, tu vê que é o olho do diretor, né, cara? Então, e é muito legal a gente olhar o cinema dessa forma, assim. Pensar, às vezes a gente fica fazendo uns exercícios, né, mentais, tipo assim, como é que seria esse filme na mão de tal diretor, né? Como é que Sim. seria? E às vezes tornaria um outro produto, né? Se tornaria uma outra coisa, um outro olhar. E não, né? Com ele, com eles, né? Com os diretores Sim. lá, ficou exatamente preciso, como tu falou, né? É aquilo ali, é aquele jeito que tem que ser contado, são aqueles personagens, é Sim. aquela narrativa. Então, incrível, cara, incrível. Aquele menino é assustador, né? Assim, foi uma escolha de elenco perfeita. Não podia ter. Outro ator não teria o efeito que aquele menino teve. Todas as cenas que ele aparece, são impactantes, ele tem um impacto, tem uma relevância. Era uma escolha perfeita de cast. E é coisa de dois garotos na direção. Tu é novo, tu te arrisca mais, né? Que de repente um diretor jamais um pouco mais velho, ou que está num estúdio grande, né? Mais comercial, vai ter pudores, né? Tá? E esses caras, os irmãos Philippon, né? Eles, Ai, pra eu tu não ter me uma lembro. ideia, né? Eles vieram da publicidade, né? Eles Sim, fizeram filmes publicitários, filmes até de humor, assim, então tem a qualidade dos caras de transitar por gêneros e estilos, assim, então, e bom saber que são jovens, que tem ainda uma estrada pela frente, vai nos presentear com muita coisa boa ainda, né? se eles continuarem na A24, eu acho que vamos ter coisas boas no futuro, vamos ver. Agora, o problema Tomara. é serem seduzidos por um estúdio grande, sabe? Uma coisa mais. E eles prometeram A Marvel, sim.
eles prometeram uma prequela do Fale Comigo, né? Porque parece que tem duas mãos, originalmente. E Mas já tá aí. eu não Né? sei que ponto que tá, se eles só vão produzir, eu não tenho ideia de como é que tá isso aí. Até onde eu fiquei sabendo, ele tá em produção e talvez eles vão dirigir. Hum, Talvez. Mas vão ficar no aguardo, porque pegou muito esse filme, né, também. sim. Eu, por acaso, revi o Fale Comigo ontem. Nossa, eu tinha me esquecido como é perturbador, assim, aquela parte final, principalmente. A Sim, coisa de você mexer com o que não deveria ter sido tocado, né? Porque o sobrenatural, o oculto, é uma coisa que é muito séria. Tem coisas que não devem ser tocadas, não devem ser invocadas, sabe? Tem que ter, e você mexe com aquilo, tem que arcar com as consequências, né? e tem um negócio nesse filme também é mais ou menos o que tu tá falando, que é essa coisa assim de tu. Cara, é uma situação pesada, sabe? Uma situação que tu tá ali, tu tá desconfortável, tu. E me lembrou, claro que não é a mesma coisa, são coisas distintas, mas muito assim, por exemplo, o The Beyond lá do Fulci, Isso, né? isso. Ele tem uma coisa pessimista, assim, sabe? Tipo, uma coisa quase que tangível de pessimismo, de coisas que é uma coisa que vai dar errado, não deveria estar ali, não deveria estar mexendo com aquela coisa toda. Então, cara, que legal esses caras novos conseguem pescar, né, essas Sim, referências também do passado e retrabalhar e entregar um produto totalmente oxigenado para o cinema de horror, né? com certeza. E nessa questão do oculto, tivemos o The Surrender, que é de uma diretora, uma guria também nova, que também enveredou para essa questão do ocultismo e demonstrou todo um conhecimento, que é aquele ritual do necromancer para trazer o pai de volta. Aquilo ali é bem. Você tem que ter um conhecimento bastante profundo de ocultismo. É um filme menor, claro, mas muito eficiente, né? Sim, esse filme aí, muita gente não viu, né? Porque foi pela beirada assim, do circuito desse ano. Mas vale muito a pena quem estiver escutando, tanto no YouTube quanto no podcast aí, vão atrás desse filme e talvez feche, né, Marcelo, essa trilogia do ocultismo que a gente está falando, que é o Sim, Talk to Me, A Hora do Mal e o The Surrender. sim, sim. Talvez feche aí uma trilogia de ocultismo de 2025 aí que vai fazer a festa de quem gosta desse gênero aí. Sim. E tivemos também esse ano o mais comercial, entre essa coisa comercial, até parece que a gente tem algum preconceito. Eu não tenho nada contra o cinema popular, como chama. Tanto que eu sou fanático pelo cinema italiano popular, principalmente o terror, o faroeste, o policiotesco. Eu quero o cinema popular, né? Porque o cinema que a crítica, na época, incensava era o cinema de arte italiano, o cinema político, principalmente. E esses outros filmes eram totalmente desprezados, né? Depois, com o tempo, o elogio de Tarantino e até do Scorsese, aí virou uma coisa, o cinema popular italiano virou uma coisa cult, né? Sim, Então, nada contra, vou deixar bem claro. E o filme, a grande produção de horror esse ano é o Premonição 6, né? Que foi sim. uma surpresa, eu gostei muito. Queria saber o que é que tu achou, assim, se fechou bem, como é que. Quais são as suas impressões sobre o Premonição 6? Eu gostei muito. O filme que foi um ótimo entretenimento de horror no cinema esse ano. Eu até tinha colocado aqui na minha listinha, eu botei aqui o Premonição 6 em sexto lugar, É, né? Não tem a ver com o C6, mas acabou ficando em sexto lugar. Justamente por isso, cara. Eu confesso que eu nunca fui um grande fã da franquia. Né? Claro, eu vi o primeiro, vi o segundo, mas depois eu até nem sei o que a ordem, o que acontece, enfim. Eu meio que fui totalmente de coração aberto na cabine aqui para ver o filme. E, cara, eu adorei, porque é justamente isso: é um playground, é um brainstorm de morte legal,
né, de mortes legais e vai, e te diverte. Entra na sala de cinema e te diverte, né? E ele termina também de um jeito pessimista, né? Que sim, fica acompanhando até um anticlímax gostoso que tem no filme, sim, assim, né? sim, Só sim. que o personagem no final acontece o que acontece, né? E, e é legal, assim, cara, porque por mais que seja um cinema top, assim, e pipocão também, ele também ensina um pouco para a audiência que dá para fazer filmes com finais não tão felizes, assim, né? Sim, sim. Eu Então gostei. é legal, passa alguma coisa interessante para o público, assim, também. E tem aquela sequência do cortador de grama, o começo daquele churrasco, aquela arquitetura macabra que ele vai fazendo, ele vai manipulando, sem pudor nenhum, manipulando o espectador a cada segundo, até acontecer aquela coisa do cortador de grama. Aquilo ali é espetacular, achei. Embora tenha muita gente que tenha como morte preferida a morte do caminhão de lixo. Algumas pessoas já falam, minha morte favorita do filme é a do caminhão de lixo. Mas eu acho aquela arquitetura, até chegar a coisa do cortador de grama, tudo que acontece, aquilo ali é muito bem construído. A gente é manipulado descaradamente ali, né, pelo diretor. Né? Eu tenho a impressão que esses filmes do Premonição, primeiro é pensar nas mortes, depois se constrói tudo em Sim, volta. sim, sim. É tão legal, né? É tão bem feito, assim, é que nem Jogos Mortais, né? Da Sim. franquia. Chegou uma hora da franquia lá que a gente ia só para ver as maluquices das armadilhas. Eu acho que é mais ou menos. O Premonição tá seguindo mais ou menos na mesma lógica. Né? Tá indo e a gente vai para ver as mortes mais esquisitas. Né? Eu adorei aquela morte da sala de exame, né? Daquele Sim, aparelho. sim. E, cara, e o pessoal na sala de cinema dando risadas. Então é divertido, no mínimo divertido. Sim, e aquilo ali não está tão longe. Teve um cara que era da polícia aqui em São Paulo, ele foi a mãe estava fazendo o exame nessa sala e ele entrou armado. Ele Ah, entrou, coisou a arma e levou um tiro. meu Deus. Então Esse aí não pode não, né? entrar, nem com aliança você pode entrar naquela sala. É Não, complicado. olha. Marcelo, me diz uma coisa. A gente está falando de cinema popular aqui. O que tu achou do Invocação do Mal 4? Ai, meu Deus. Não, de tanto falar mal, me condenaram. Falaram que eu fui deselegante, porque eu falei que o público tá muito. Poderia ter uma cultura cinematográfica mais aprofundada para ficar pagando pau pro Invocação do Mal, a franquia, que eu achava horrível, eu podia citar pelo menos uns 5, 6 filmes de Casa Mal Assombrada, que é muito melhor, né? Não, vou ver o filme. Inventei de ver aquilo, achei o filme chato, longo, cansativo. Parece que foi uma coisa meio burocrática, sabe? A gente tem que fazer esse filme porque tá num contrato, uma coisa assim. Achei muito burocrático. Eu acho legal o primeiro e o segundo. Não vou dizer Sim. que eu odeio. O primeiro, principalmente, me chamou muita atenção na época. Nós gostamos muito. Mas esse 4 eu achei muito. Ai, não, qualquer nota, assim. E muita gente se decepcionou com o 4. E foi Sim. um campeão de bilheteria. Talvez seja a maior bilheteria de terror do ano. Não, sem dúvida. Desse o Invoca Verso, né? É o filme que mais faturou, né? Se Sim, não me engano, já está em 500 milhões de dólares, né? sim, A bilheteria. E para ter uma ideia, como é doido nessa questão de bilheteria, assim. Porque o filme anterior com maior bilheteria do Invocaverso foi A Freira, sim, que também é um filme, na minha opinião, é um filme bem ruim, assim, né? sim. Apesar de gostar da imagem dela, assim, a figura da bala, que eu acho interessante, mas é um filme bem ruim. Mas é isso, cara. Mas quando terminou o filme, né, eu falei com uma amiga minha que estava na sessão, na cabine comigo, eu falei para ela, isso aí vai ter uma continuação ou vai ter uma série? Sim. Não deu outra. Uma semana depois já anunciaram uma série. Porque é uma marca muito lucrativa, né, Marcelo? Hum. Tá uma marca aí bilionária, né?
spin-offs e tudo mais, eles não vão largar o osso. Ah, com certeza. Mas eu achei um pouco decepcionante. Achei eles quiseram colocar muitas coisas ali, ficou meio. Não ficou legal, não gostei. Não, sim, sinceramente. Embora eu ache interessante essa coisa do espelho como elemento sobrenatural, tem a magia negra persa, tem muita coisa ligada a espelho, aos demônios. Era um elemento que poderia ter sido melhor trabalhado. Tá? Eu achei que poderiam ter feito isso. Mas é que fica meio envelopadinho nessa coisa não muito aprofundada, para ser um cinema mais pop ali, né? Então, sim, fica no meio do caminho, digamos assim. Mas pensando, analisando friamente, Newton, pelo menos se criou, sabe, se não criou, ele arregimentou vários novos espectadores pro terror que vão atrás de outras coisas depois. Hoje em dia é muito fácil, né, com os streamings, ir atrás de outros filmes e descobrir filmes. Hoje em dia é facílimo, né? Sim, total. E isso é um negócio muito importante, sabe, Marcelo? Porque às vezes eu me pego pensando na gente, assim, que é um pouquinho mais velho, mais vintage, né? Que a gente fica olhando para trás, assim, e tem um carinho por alguns filmes, né? E se a gente for revisitar alguns filmes que a gente tem um carinho muito grande, talvez não sejam tão bons. Eu não sei se tu tem essa mesma percepção, mas às vezes eu prefiro ficar com a imagem, com a lembrança que eu tenho de um filme do que revisitar ele. Sim, né? Sim. E eu acho que talvez eu tento enxergar assim, como é que essa geração que está agora olha esses filmes, né, do Invocaverso e vai olhar no futuro, vai olhar para trás, como é que eles vão enxergar isso? Né? Sim, talvez sim. eles vão, não eram tão bons assim, mas olha só como me abriu portas, né? Como me fez eu me interessar pelo gênero. Então isso aí já é uma vitória, assim, pra gente que trabalha com isso e... Com certeza, com certeza. A gente interessada e, enfim, a gente está aí também para direcionar para outros filmes, né? Para o pessoal seguir o baile aí do horror. Sim, com certeza. O que seria legal se eles fossem atrás dos clássicos, né? A Casa da Noite Eterna, Desafio do Além, acho que a Mansão Macabra do Dan Curtis, que é o Burnt Offerings, que até é foi uma inspiração pro Iluminado, né? Tanto do Stephen King quanto pro filme. Tem uma série de outros filmes, assim, aquele, como é que é o nome o The Changeling, eu esqueço o nome em português, que é de um espírito de uma criança, que tem um escritor que está numa casa. Esses são os filmes antigos, ligados à Casa Mal Assombrada, Sobrenatural, são incríveis e esses não conhecem, sabe? Começaram a pegar essa narrativa a partir do Invocação do Mal. Acho que seria legal descobrir, né? Mas quem sabe, né? Eu acho que talvez as pessoas têm que estar no momento certo, sabe? Sim, sim. Às vezes eu fico pensando assim, filmes que eu via quando eu era adolescente, assim, ou pré-adolescente, e eu achava chato. Sim. Aí eu fui rever hoje, porque a gente tem uma outra bagagem, né, Marcelo? A gente tem um background, assim, de referências e tudo mais, que acaba somando na tua experiência cinematográfica, né? Acaba acrescentando, engrandecendo, né, a tua experiência. E eu acho que por aí, porque talvez se um jovem hoje, um adolescente olhar para um filme, assistir um filme desse mais clássico, e aconteceu isso, tá? Eu tenho uma experiência com a minha sobrinha, que eu fui mostrar o Iluminado para ela. Ela dava risada. Não sei onde é que acha engraçado, mas eu não sei. Mas a partir do momento quando a gente vai ficando um pouquinho mais cancheiro nessa história de cinema, de referências e tudo mais, de estilos, de assinatura de diretor, a gente consegue, parece que montar um quebra-cabeça melhor, assim, do filme, sabe? Do que de sair de largada, assim. Então, daqui a pouco,
dá tempo ao tempo, assim, né? Eu sempre falo assim, cara, e tem gente que fica chocada, assim, mas eu não vi tal clássico, cara. Cara, mas vai com calma, sabe? Tipo, sim. tu já tem o germe ali do interesse. Isso aí já é mega importante, então, a partir de agora, daqui pra frente, é só alegria. Tu vai conhecer filme, tu vai ir atrás, e uma coisa importante, o espectador tem que ser ativo, cara, né? E eu acho que isso faz a diferença, porque a gente está vivendo um momento que é totalmente ditado pelo algoritmo, não só Sim. mas no Netflix, nos streamings, tudo que está ali, né, na página principal, aparentemente é o que tem, né? Então, se tu é impactado por aquilo ali, tu dá play, tu vai ficar naquele cercadinho. E eu acho que o espectador precisa, e aí é a minha crítica, eu acho que o espectador precisa ser ativo, ir atrás, conhecer. Sim, tem a curiosidade, né? Ter a curiosidade. Eu conheci muito filme no teu canal, cara. Então é isso, sabe? Tipo, ir atrás, anotar. E eu fico muito contente, assim, ver que alguns seguidores meus, assim, cara, mandam mensagem, conheci tal filme porque tu falou, que Sim. legal, cara. Isso não tem preço, né, Marcelo? Tu deve Ah, saber, sim. deve receber, já recebeu alguns relatos nesse sentido, e é demais, né, cara? Sim, eu descobri o Diallo no seu canal, não sabia que existia Diallo e fui atrás. Porque hoje em dia é facílimo de se achar, né? Hoje em dia tem Sim, YouTube, tem os streams, tem a própria as mídias físicas, né? A Versátil tá lançando muita coisa, né? Tem a coleção Slash, a coleção Diallo. Então, tem o acesso é mais fácil. Hoje em dia, ser fã de cinema é coisa mais facílima, maravilhoso. A minha geração não teve isso, sabe? Era muito difícil para ver um filme. Em Porto Alegre, tinha vezes que os filmes estreavam Rio, São Paulo, Recife era um circuito muito grande. Aí depois que ia pro resto do país, às vezes era um mês depois que estreava em Rio, São Paulo, aí vinha para Porto Alegre o filme. Eu me sim. lembro de alugar a fita não selada de um filme, ver o filme antes de estrear no cinema em Porto Alegre. Mas isso era um fenômeno específico de Porto Alegre. Que a última capital, né? O último aeroporto que tem é o Salgado Filho, né? Se ligar no mapa para chegar até aqui. E era uma época que eram rolos de filme, né? Hoje em dia, com o digital, facilitou muito, né? Mas eram aqueles rolos de filme que tinham que vir até a cidade, até Porto Alegre, sabe? Então era uma operação meio demorada. Às vezes tinha o lançamento nacional, mas era só grandes lançamentos. Mas, de um modo geral, demorava para vir os filmes. Então era tudo muito complicado. E tu percebe, né, Marcelo, como a gente fala de nicho, mas como tem gente que consome. Um exemplo disso é a própria Versátil, né, que está sempre Sim, lançando essas coleções dele do horror e tal. E, cara, eu fico impressionado da curadoria desses filmes. sim, Como é sim. que como é que chegam nesse filme, como é que monta isso, É, sabe? E o pessoal consome. Isso que é legal, né? Então, acaba entrando aí uma outra caixinha, assim, que é o pessoal que já conhece tanto que agora eu vou sim, nesses que são extremamente esquisitos, né? Que é sim. a coleção da Versátil, assim, que eu acho maravilhosa. Sim. Maravilhosa. E tem um detalhe da curadoria do Fernando Brito, que ele vem do balcão da locadora. Ele trabalhou na 2001, que é uma locadora muito emblemática aqui de São Paulo, que tinha tudo que você pode imaginar, do Mazzaropi ao Bellatar, ao Las Vontier, tinha tudo que você pode E, imaginar. E ele se formou, né, uma das grandes. Claro, ele fez graduação, pós-graduação em letras, né, em literatura gótica, tudo. Ele tem essa bagagem acadêmica, mas a formação mais cinéfila foi na locadora também. A locadora foi uma escola para muita gente. Por isso que eu até perguntei para você lá no início do nosso bate-papo, né, dessa questão da formação da cinefilia pelas locadoras, né? Que é uma coisa que não existe mais, né? Foi acho que até a sua geração se formou muito na locadora, né? Depois
com o advento da TV por assinatura, dos streams, isso não, que fecharam as locadoras, isso encerrou esse ciclo. Sim. E na Espaço Vídeo era muito curioso, porque tinha muito dessa curadoria que tá falando, né? E na ficha de inscrição, sempre colocava assim, os filmes favoritos. Eu tinha que colocar os filmes favoritos, né? E aí, assim, a parte que a gente mais gostava, Marcelo, era quando a gente pegava as fichas dos candidatos e começava a ler os filmes favoritos do pessoal. Sim. Então, que era extremamente, já era crítico, mesmo não sendo crítico, né? Aí eu lembro até hoje que tinha o pessoal lá, qual é o seu filme favorito? Aí tinha um lá, Jason X. Sim. Aí ele tava risado. Então é isso, cara. Então a gente era muito interessante, porque a gente elaborava meio que de uma forma meio ainda não tão racional, mas uma crítica em relação ao cinema, ao horror e tudo mais, né? E o legal é que a gente construía uma comunidade. Tanto que o Verardi, que eu conheci naquela época, né? A gente acabou até hoje a gente é amigo, né? Inclusive, dia 6 de dezembro eu vou apresentar um filme no festival dele aqui, que ele apresenta aqui em Porto Alegre. Então, tu vê que cria laço, né, cara? É um negócio que vai além assim, do gosto, assim, do nossos interesses, né? Cria uma comunidade. Isso não tem... Legal, tu vai estar na Vingança dos Filmes B, então. Vou apresentar Drácula no mundo da minissaia. Nossa, sensacional isso, maravilhoso. Eu me lembro, a última vez que eu fui numa Vingança era na usina do gasômetro, daquela sala que tinha lá, e foi uma sessão dos 40 anos do massacre da Serra Elétrica, sessão lotada. Sim. Uma catarse. Muito legal. É um festival incrível, né? E agora vai ser no Capitólio, não sei se você conhece. Capitólio, sim. O Capitólio, Newton, foi onde eu assisti Laranja Mecânica, quando foi liberado sem censura ótica, porque, para quem não sabe, existia censura ótica, eles tinham umas bolinhas, umas coisas que borravam a imagem em determinadas partes da cena, e depois, assim que ele foi liberado no Brasil, depois ele foi liberado sem mancha nenhuma, normal, assim. Quando foi liberado normal, foi um amigo meu, Regis, até que era meu vizinho, nós fomos ver o Laranja Mecânica no Capitólio. E tem isso era anos 80. Porque nos anos 80 que se liberou tudo no Brasil, né? Que ficou proibido, né? Foi a partir do início dos anos 80 que os filmes que estavam proibidos foram proibidos na época da ditadura, começavam a ser lançados no cinema. Se lançou a trilogia da Vida, do Pasolini, Os Demônios, do Ken Russell, e o Laranja Mecânica, que era o filme mais simbólico, né, da censura, não só no Brasil. No próprio Reino Unido, o Laranja Mecânica foi exibido sem cortes para todo o público anos depois, né? Como é que era? E ficavam uns círculos em cenas de erotismo, por exemplo? Por exemplo, era uma bolinha, assim, às vezes a bolinha fugia. Coisa que os japoneses fazem muito isso, porque o órgão genital é proibido de aparecer no cinema no Japão, de modo geral, assim. Então, sempre, se você for ver um filme japonês, numa cena de nudez frontal, tanto masculino quanto feminina, tem um borrão, assim. É uma coisa que eles colocam. E isso tinha. Aí depois ele passou normal, sem estar o borrão. E era uma coisa para ver os absurdos da censura, né? Então foi uma época... Como? Estaga era assistir um filme proibido desse, né? Sim, era difícil. E tinha que ter 18 anos, eu não tinha 18 anos no início. Então ele demorou um pouco, assim. Foi até uma vitória. E tem até um filme, não me lembro qual é o diretor, o Aqueles Dois, que é baseado acho que num conto do Caio Fernando Abreu, que os caras vão no Capitólio assistir Laranja Mecânica. Aí. Agora não me lembro o nome do diretor, me desculpem. É um erro grave, mas do diretor daqueles dois, baseado na obra do Caio Fernando Abreu, mas é a versão dos anos 80. Parece que ele teve uma outra versão, não sei se ele foi refilmado, ou aqui, ou aí no Sul. Mas essa primeira adaptação da obra que tem essa cena que me marcou muito, porque eles foram ver
Laranja Mecânica, no mesmo cinema que eu fui, aparecia aquelas paredes da entrada do Capitólio. Deu pra identificar que era ali por causa disso. É um cinema muito emblemático, Capitólio. O que é, por exemplo, o Cine São Luís de Recife é o Capitólio em Porto Alegre. Pela importância histórica, né? E esteticamente, ele tem aquela vibe de cinema mesmo, clássico, assim, né? Então, Sim, adoro quando tem festivais ali, o Fantaspoa também é direto. sim, Então, é um clássico da cidade. sim, sim. É legal que parece que esse domingo vai ter uma live da Vingança dos Filmes B. Eu vi o story hoje. Eu acho que vai E ser no Instagram. acho que vai. Eu passei ali pelo Stories ali e vi também. Eu É. vou. Acho que ele vai liberar daí a programação, talvez, né? Isso. Acho que sim. Domingo eu estarei lá assistindo. Maravilha. Tem que vir para Porto Alegre aí, Marcelo. Eu quero ir no Café Mal Assombrado, que todo mundo fala, todo mundo conhece, todo mundo. Eu já vi que já virou uma coisa muito grande, né? Essa coisa do café. Teve festa no Cisne Negro, né? Teve Cisne um. Negro ou Cisne Branco? O Na barco verdade, lá. branco, só que não foi no Cisne Branco, foi um barco, um outro barco. Né? Ah, outro. Ah, É o do que faz ali o turismo ali pelo Guaíba, né? Pelas ilhotas ali. sei. Mas foi. Cara, o café mal assombrado é um negócio que é curioso, assim, porque o André, que é o proprietário, né? Que Sim, é amigo, eu conheço ele já há alguns anos, e a gente sempre teve a mesma vontade de construir a tal da comunidade que a gente está falando, né? Aqui do sim. horror. E eu fico muito contente, assim, que está conseguindo. Viu que ele participou lá do Lenda Cast, ficou praticamente um dia inteiro lá, aquela live 5 horas. Foi a live mais longa do canal. cara, incrível, assim, então é legal, assim, perceber. E agora o Daniel do Lenda vai estar sábado, depois de amanhã, aqui em Porto Alegre. Então, tá crescendo, cara, e é legal, assim, a gente, inclusive na festa lá dos 3 anos, que foi no bar, que a gente tava conversando, assim, cara, todo mundo ganha com isso, né? Não é só o Sim, café brado, mas todo mundo que, assim, a nossa cena ganha aqui. Porto Alegre sempre foi uma cidade cultural, né? sim. Sempre Sim. uma cidade pioneira em movimentos culturais, né? Tem o, Sim. o rock gaúcho, tem poetas e tudo mais, mas foi se perdendo em algum momento, assim, dos anos 90 para cá. Sim, sim. A gente está de novo trazendo isso, assim, eu fico muito orgulhoso de fazer parte disso, sabe, Marcelo, de ser parceiro do Café Mal Assombrado, trazer eventos e trazer o pessoal de fora para cá, né? Quando tu vier para cá, cara, a gente vai lá no café, quero tomar um café contigo, a gente Sim, bater um papo e tudo. Então é legal, cara, é muito legal. Eu me empolgo, assim, sabe? Porque a gente sim. percebe que tá virando um negócio muito legal, muito legal. E foi legal o evento lá do Eles Vivem? Foi, cara, foi bem legal. É assim, quando tem a sessão comentada, os ingressos acabam ligeirinho, assim, né? Que Porque legal isso. acontece no Teatro dos Vampiros, que é no segundo andar do café, eles têm um lugar lá que é uma vibe muito legal, e a gente faz lá os eventos, né? Ah, Agora, legal. dia 30 de novembro, eu vou fazer a sessão comentada do Enigma de Outro Mundo. Nossa, outro Carpenter. Outro cara, eu quero fazer uma série de casos, se vocês não me tirarem a pontapés lá, eu vou fazer uma série do Quero fazer outros filmes do Carter lá, já fiz o Halloween, né? Eles vivem agora o The Thing e quero ver se eu faço outros do Carter ali que estão na manga aí. Mas é muito legal, cara. Então acaba tendo de novo essa coisa que tava falando do cineclube, sabe? Aquela coisa Sim, romântica. sim, sim. É muito legal, cara. Muito legal. Sim, sim. Foi a cena cultural que me formou, assim, até hoje. É uma influência muito grande. Eu, Porto Alegre, era nos anos 80. Vou te falar Uhum. coisas do rock. Eu me lembro das bandas, todas elas, como todas começaram, os shows. Me lembro dos filmes gaúchos também.
Verdizano, Trilha das Flores, essas coisas. Eu cheguei a fazer estágio na TVE, então eu conheci o pessoal todo. E foi a minha grande formação, inclusive como crítico e como cinéfilo, né? Questão do Cine Bristol, que foi o maior pecado, o maior atentado à cultura, acho que não só do Sul, mas do país, terem demolido o Cine Bristol feito um prédio ali. Foi ali. Onde é que era o Cine Bristol aqui? Era no Oswaldo Aranha, era entre a lancheria do Parque e o Ocidente. Tinha um cinema chamado Baltimore, que era enorme, Eu lembro. que era cinerama, inclusive, e no cantinho tinha o Bristol, uma portinha preta, que era um cinema de repertório, tipo a Semana do Cinema Soviético, a Semana do Terror, a Semana do Cinema Italiano, a Semana disso, a Semana daquilo. Eram ciclos, e a gente era lá que se. Eu tô falando de uma época que não tinha nem locadora ainda, então a maneira de você ter acesso aos filmes era quase um cineclube, ou um cinema de repertório, repertory cinema, como se costumava falar na Europa, que lá também não existe mais essas salas, né? E era lá que a gente ia, todo mundo, todos os diretores, todo mundo que você pode imaginar, pessoal de todas as bandas, todo mundo ia lá, todo mundo se encontrava no Bristol, e era o Bristol e tinha ali perto tinha o Avenida, que depois teve a Avenida 1 e 2, e depois o Cine ABC, que tinha as sessões da meia-noite do ABC, onde eu fui na sessão da meia-noite do dublê de corpo do Brian De Palma com meu tio, e tava todo mundo lá, pode imaginar, da época tava todo mundo nessa sessão. São coisas, sabe, que eu acho maravilhoso ter essa memória, sabe? Sim. Isso eu guardo com muito carinho essa formação que eu tive. E foi justo no final dos anos 80 que eu comecei a faculdade, não teve toda a minha formação mesmo, foi tudo no Porto Alegre, no que teve na época áurea dos anos 80, né, até o final dos anos 80. Sim, que legal, cara. E é legal perceber que, claro, não é nos mesmos moldes, né, dos anos 80, mas a vontade de, 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 de curtir, de aproveitar a arte, acho que isso acaba movimentando, né, de novo, esses movimentos, né. Sim, sim, a coisa de um cinema, depois ir num bar, ficar comentando. E Tá. não tem coisa melhor, acho. Isso é uma coisa que essas novas gerações não estão perdendo um pouco, porque de ir no cinema, depois ir num bar discutir o filme, e tinha aquelas brigas, aquelas discussões. Acho que tá faltando esse tipo de agitação, assim. As pessoas estão Sim. muito. Tem essa agitação, tem as brigas, mas é tudo online agora. É. E aí fica essa coisa meio de time, assim, né? É, E é uma coisa que, cara, a gente discorda, né? Antigamente a gente discordava, mas seguiu o baile, né, Marcelo? Tipo, daqui a pouco a gente sim, tava tomando cerveja junto, acabou. Hoje parece que segrega, né? é verdade, Ah, verdade. então é esquisito. Falando em discussões, agora, continuando com as dos filmes, falar de filmes que eu não digo que dividiram, que estão dividindo, tem pessoas apaixonadas, outras nem tanto. Vamos começar o que está mais presente na memória, que é o Frankenstein do Del Toro, que eu estou encantado com o filme, adorei. Eu sou fascinado pela história da Mary Shelley, pela história de como foi escrito o Frankenstein, aquela coisa da noite que eles passaram na vila, né, do Lord Hum, Byron. Tem o filme do Ken Russell, o Gothic, que até há pouco tempo estava com uma cópia muito boa no YouTube, até, que mostra o que foi o que teria sido aquela noite que eles criaram as histórias. O Polidori estava lá, que escreveu o Vampiro, né? Primeiro hum, livro de vampiro. Tudo que cerca o Frankenstein, eu sou apaixonado. Até mais que o Drácula. Eu amo o Drácula, amo Bram Stoker, amo Christopher Lee, amo o Hammer, tudo. Sou apaixonado. Mas esse universo do Frankenstein, que é gótico, mas é o gótico, mas tem uma presença muito forte da ficção científica, né? A coisa da eletricidade e tudo. E é um filme, eu adorei, adoro o Del Toro, é um cara que eu me identifico muito com ele, as referências que ele tem. É um cara de uma cultura cinematográfica muito grande.
ele conhece todos os standards do horror, desde o Argento, desde o Bava, ele conhece o Zé Mojica Marinho, o Zé do Caixão, Coffin Joe. Inclusive, quem conversou com ele a respeito e falou muito bem do Mojica foi uma oportunidade que o Denison Ramalho, né, que é daí, nosso conterrâneo, né, quando o conheceu, né, em Los Angeles, eles conversaram muito. E ele falou que ele conhece Fult. Tem extras do Blu-ray do Zombie, do Fult, que é do Guilherme Del Toro, ele falando de quando ele foi na sessão, que era um cinema enorme, e tava uma molecada na sessão. É um cara que conhece, um entusiasta do gênero. Ele tem uma memorabilia gigantesca em casa. Diz que ele tem no escritório dele, tem na mesa do lado tem um manequim do Edgar Allan Poe escrevendo com uma pena, e tem uma coisa digital na janela como se fosse raios e chuva, assim. Ali é onde que é o escritório dele. E tem um Frankenstein também natural. O cara é fã alucinado, né? Então eu gostei muito do Frankenstein, e eu tô muito curioso que eu ainda não vi você falando do que você achou da leitura do Del Toro para a história do Frankenstein. Cara, eu amei esse filme. Eu vi de tarde aqui num dia que eu tava de folga e eu chorava. E eu até tava falando pro pessoal que quando eu conheci a Torre Eiffel, quando eu fui para Paris e eu vi a Torre Eiffel pela primeira vez, eu fiz uma analogia nesse sentido. Eu chorei por ver uma coisa tão bonita. Sim, e eu pensei sim. que acontecia, sabe? Chorar por beleza, sabe? Eu não era chorar por tristeza, chorar por, sei lá, por uma perda, tá? Mas chorar por beleza, cara, eu nunca tinha chorado. E quando eu vi a Torre Eiffel, eu chorei, e quando vi o Frankenstein, eu chorei. Sim, sim. Cara, e eu acho que advém muito dessa questão que tu falou do Del Toro, desse repertório dele, né? Ele é um cara que conhece tanto, ele é tão apaixonado pelas criaturas, pelos monstros, por esse imaginário todo, que inclusive essas mudanças que ele fez para essa versão que ele fez, de alguma forma complementa a obra da Mary Shelley, assim, né? Não é uma cópia carbono da Mary Shelley, mas é um olhar dele, o olhar repleto de repertório dele, né? Eu tô muito curioso, assim, eu tô catando na internet opiniões de pessoas que não gostaram do filme para tentar entender, porque à primeira vista, para mim, é quase que inconcebível não gostar de um filme desse, sabe, Marcelo? Porque é tão bonito, é tão artesanal esse filme, ele é tão cinema, né? E vem muito das convicções do próprio Del Toro de não usar inteligência artificial, de usar CGI o mínimo possível, ser ali totalmente fiel aos efeitos práticos. Então, eu queria entender, eu estou tentando entender o que as pessoas não gostaram, e mais ou menos eu acho que entendi, que é porque não foi exatamente uma adaptação fiel da essência do monstro, da criatura, que no livro é uma criatura muito mais vilanizada, né? E aqui não, aqui a gente quase que tem uma ternura por ele, se esvai um pouco do aspecto vilanesco da criatura, mas eu acho que isso vem da visão dele, né? Que de alguma forma também se complementa com a obra da Mary Shelley, que no fim das contas estão praticamente falando dos mesmos temas, só que de prismas diferentes, sabe? E isso, cara, acho que só um grande cineasta consegue fazer. Porque quando tu falou lá no início a gente estava falando da Hora do Mal, daqui a pouco ir para lá, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, poderia estragar. Acho que aqui mais ou menos a mesma coisa. Se ele fosse um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, talvez alguma coisa ia dar errado, mas ele sabia muito bem o que fazer. Ele sabia muito bem que aspecto tocar no filme. E, cara, para mim foi sensacional. O elenco é maravilhoso, figurino, a parte estética, né? Tudo, cara. Tudo muito bom. E eu acho que vai figurar aí no Oscar em algumas categorias técnicas, pelo menos. É o mínimo.
a Netflix investe muito. E ele está em simplesmente todos os programas e canais divulgando o filme. Eu vi umas 30 entrevistas diferentes deles só essa semana, assim. Tanto nos Estados Unidos, ele teve na BBC, num programa que tem lá que sobre cinema, que até é a versão britânica de um podcast que o Joey Dante tem, Films That Made Me, se chama. Uhum. Tem o Filmes That Made Me no podcast, que é com o Joey Dante, que é muito bom. Isso até o Carlos Tomás Albornoz que me indicou, assim, depois eu descobri. É muito legal. E o Joey Dante é outro diretor, que nem o Guilherme Del Toro conhece tudo, né? É absurdo. E tem esse Filmes That Made Me britânico, até compartilhei no meu Facebook. E é muito bom. E o conhecimento que ele tem. E tem um outro lance do Del Toro que eu vi esses dias. Ele estava numa. É mais ou menos aquele que tem da Criterion, que pessoas famosas ficam numa prateleira da Criterion vendo os filmes que mais marcaram eles. Eu escolhi 4 filmes. E ele foi numa espécie de locadora, eu não sei se é locadora ou loja de DVDs, tem tudo, tem até VHS, tem, né? E ele foi nessa loja para escolher filmes que marcaram a vida dele. Ela é uma menina até que apresenta tem esse canal, é na França. E ele estava escolhendo, ele dá uma aula de cinema só com o que tem na prateleira. Não, esse filme aqui é tal, aqui tem tal cena aqui, e tem isso, tem aquilo. É impressionante. Então, o que eu estava dizendo, ele está presente em tudo. A divulgação do Frank Say tá gigantesca. Eu acho que ele vai, pelo menos, ele vai, eu acredito que não tenha concorrência para ele naqueles quesitos, fotografia, direção de arte, figurino, pelo menos isso, né? Sem dúvida. Deve arregimentar, né? Mas que vai fazer barulho, vai fazer. E ele acabou embolando, né? No final do ano acabou embolando os que estavam favoritos, né? Que é justamente Pecadores, Hora do Mal, Tragar de Volta, todos os outros, né? No quesito de terror, né? Mas. E teve algum outro filme interessante, mais lado B, que você tenha visto esse ano, Newton? Cara, eu fiz aqui uma listinha de. Eu não sei se chegou a ver aquele Ugly Stepsister, acho que é. Sim, tinha me esquecido! Maravilhoso! Cara, esse filme eu achei. Eu pensei que era um. Sabe essa onda que tá tendo aí de contos, assim, versões aterrorizantes de contos infantis? Sei. Pensei que ia por esse lado meio aleatório, meio nada a ver. Mas sei. não. Filme é um body horror ali, doidíssimo, né? Sim. Perturbador também, com cenas muito marcantes e tal. E esse é outro que acabou indo pela beirada esse ano também. E eu adorei. Não sei se tu gostou desse também, Marcelo. Gostei muito, achei bem interessante. A diretora em si, ela é ativista, queer, feminista, ela é muito conhecida na Escandinávia e é muito ela é fã ardorosa do Cronenberg, assim, ela idolatra o Cronenberg. É ela e a Coralie Farjá, a diretora da Substância, as duas mega fãs do Cronenberg, né? O Cronenberg continuando ainda fazendo escola com essas novas gerações. E falando em Cronenberg, tu chegou a assistir o último dele? Eu cheguei a assistir, achei interessante, não é? Teve gente que achou maravilhoso, né? Não, ele tem a primeira parte é muito legal. Aquela ideia da coisa dos túmulos, assim. Mas eu eu achei que ele poderia ter fechado de outra forma. Eu esperava mais, porque é um diretor que eu adoro. Eu sou apaixonado pelo Cronenberg. É um diretor que, assim, daqueles que tá assim no meu panteão dos grandes de todos os tempos, cara. E ele poderia ter ido por outros caminhos. Mas é um filme também muito pessoal dele, a questão já é um diretor já está numa fase mais madura, né? Mas ele tem coisas muito boas, assim, muito interessantes. O Cronenberg, para mim, ele é assim, de uns anos para cá, para mim ele tá. Eu tenho a impressão que parece que ele tem uma ideia
muito legal e não sabe como Como concluir. sabe? Como encerrar, ou como. Porque a ideia desse filme, me fugiu o nome do filme. Senhor dos Mortos, né? A tradução aqui para o Brasil, Isso, o né? Brasil é a Senhora dos Mortos. E é uma ideia muito genial, só que eu achei esse filme meio maçante, assim, é meio difícil de chegar até o fim dele, assim, né? Porque ele divaga e vai, e vai. E eu acho que ele se sustenta muito pela ideia, que é muito criativa. E Sim, acontece com outros filmes dele, né? É a mesma lógica, assim. Mas é um filme, é um diretor que com certeza influencia muita gente, né? Inclusive a diretora do Ugly Stepsister, como tu falou, né? sim, sim. E, mas, cara, tem outros filmes esse ano, eu não sei qual é a tua opinião, mas um filme que eu espero todo ano, é que nem especial do Roberto Carlos para mim, É. que é a franquia VHS, Ah, o VHS Halloween. Halloween. Cara, eu acho Muito um boa. criativo incrível essa série, acho que é quase como se fosse uma desopilada de diretores, assim, que, tá, o que a gente vai fazer de louco, a gente não consegue fazer em mais nenhum lugar. Então eles fazem um grande brainstorm de ideias loucas, fazem aquelas, aqueles filmezinhos dentro do filme, e é sempre muito legal, assim, cara. Para mim é uma... E eu acho que a cada ano que passa, eles estão ficando cada vez mais loucos, assim, mais doidos. Sim, sim, sim. Então isso é muito, muito legal. Foi uma das grandes surpresas desse ano, foi o VHS Halloween, porque o último, não, o último foi muito irregular, vamos dizer assim. Os últimos, né? Mas esse em particular foi muito bom. Todos os episódios são interessantes, são perturbadores. Aquele que eles vão para aquela espécie de multiverso ali, uma coisa assim impressionante, muito legal. O do Paco Plaza, aquele da Casa da Médium, lá, achei muito legal também. O último episódio, aquele coisa do refrigerante, aquele teste do refrigerante, eu gostei muito, achei muito legal. Tem uma coisa assim que é muito Halloween 3, Sim, a tecnologia, com o consumismo, aquela história toda que tinha. Então, e tem aquela textura de filme dos anos 80 ali, então sim. é muito legal perceber as influências, né? E Halloween 3 é um filme que eu amo, eu sou suspeito para falar. Então, para Sim, mim, é tá muito aí como legal. É um filme que foi subestimado. É que as pessoas queriam que continuasse o Michael Myers. Não, ele foi pro outro. Aliás, se ele tivesse ido adiante, né, não tivesse se importado com a crítica, continuasse o projeto, que era cada ano fazer uma história inédita sobre Halloween, né? Sobre a questão da festa, né? E não, aí não, o filme não fez sucesso, eles abortaram o projeto. Era um projeto longo, que ele era, tinham outros filmes engatilhados ali. para tu ver como era um filme tão à frente do seu tempo, né? Não tô dizendo que é um Sim, filme genial, mas meio que começou essa história de spin-off, né? E sim, tipo, tem aqui o Halloween, que é a franquia nossa, mas tem esses filmes que são derivados, e hoje é uma coisa meio comum na indústria, né? Mas sim, o filme é de 83, eu acho, né? por 83. aí, por aí. E tu imagina isso na época, né? Numa época que não tinha internet para ir amaciando a audiência. Não, é isso aqui, tá, né? Quando o pessoal provavelmente foi no cinema esperando ver o Michael Myers. Sim, ou um slasher convencional, e não. Tá? Foi outra coisa totalmente diferente, né? Isso. E eu acho que, pra mim, o Halloween era um e o dois tinha que ter acabado. Chega. E Sim. aposenta. Depois teve quatro, cinco, depois teve esses outros novos. Aí terminou com aquele último lá, que foi aquela pataquada, sabe? Pra mim, o Halloween é o um e o dois, ó, os que É, realmente importam, assim. Aliás, o dois que ele só produziu é um dos filmes que eu mais. Dos meus slashers favoritos. É a coisa do eu hospital. adoro dois. Eu acho o hospital um ambiente assustador. É muito assustador. Inclusive, eu tenho o Michael Myers sangrando pelos olhos da máscara, Isso, né? isso. É muito Cara, é legal. maravilhoso.
Eu não sei se tu tem esse filme, que eu sei que tu é um colecionador também, né, de filmes. Mas tem uma versão, cara, alguém lá nos Estados Unidos fez, que é um corte do Halloween 1 e 2 junto, Eu não que faz tenho, um mas eu filme sei só. qual é. É meio difícil de achar. Ele chegou a passar em alguns festivais também, mas eu acho que eu não sei se ele teve um lançamento assim, oficial, com um selo mesmo. É algo que tem que se pesquisar. Por exemplo, o Tarantino agora vai lançar o Kill Bill tudo junto. E sem cortes, né? Sem Ah, é. aqueles cortes que o Weinstein fez, aquela cena que ele tirou a cor, né, da cena da matança, que ele colocou em preto e branco, mas eu já tinha visto algo parecido na versão japonesa do Kill Bill, Uhum. que não tem censura nenhuma. E agora vai ser 4 horas e meia, dia 5 de dezembro. Não sei se algum cinema brasileiro vai arriscar, vai ter coragem de passar, e com 15 minutos de intervalo. Nossa, ia ser bom, né, se passasse aqui no Oh, Brasil, ia ser. muito legal, legal. Mas eu tô caçando essa edição do Halloween 1 e Eu 2 junto. também, diz que é bem legal. Se não me engano, se chama The Sandman Edition. Uma coisa, Isso. uma coisa Não é nesse do sentido, assim. Boogeyman, não é do Boogeyman Edition? The Boogeyman Edition, isso. Exatamente. E eu vi uma vez um cara vendendo na internet, no eBay lá, e é sempre muito concorrido, assim, né? Então, vai que uma hora saia oficialmente isso. Ah, sim, sim, sim. Eu até achei que quando teve esses reboots agora, algum lugar ia passar, algum stream, algum canal, alguma coisa, ia ter essa versão, mas acabou não rolando. Ah, e Sim. me diz uma coisa, outro filme que você, pelo menos na minha bolha, vamos dizer assim, é, com pessoas que eu já falei, ouvi coisas, que dividiu também opiniões, foi o Together, o Juntos, né? Que seria o body horror mais que teve toda uma celeuma em cima dele, o filme, que era um casal da vida real fazendo esse casal do filme, essa coisa dos corpos. Você gostou, você não gostou, você esperava mais? Eu esperava mais, viu, Marcelo? Eu acho que o Together ele cai também numa esfera que é aquilo que a gente estava falando do Cronenberg. É uma ideia muito interessante, muito boa, só que eu acho que não teve uma execução à altura. Sim, Né? E também me pega muito quando a gente fala de body horror, assim, e usam CGI, sabe? sim. Às vezes acaba me expelindo para fora do filme quando eu vejo um body horror com CGI, assim. Então, me parece que precisa ter aquela textura, viscosidade do sangue, das tripas e tudo mais ali. Sim, sim. E a gente não sentir muito, assim, sabe? Não sei, não me pegou muito, assim. E o que tu achou do filme, Marcelo? Eu gostei, eu também esperava mais. Eu acho que nas mãos de um diretor mais radical, assim, ou algum seguidor do Cronenberg, ou um asiático, um Takashi Miike da vida, ia fazer horrores naquele filme. Ia fazer horror. E, e a própria Coralie Farjad, diretora da Substância, mas também ela fazer um outro body horror, né, em seguida ia ser meio... Mas eu acho que seria um filme que uma diretora teria um olhar também mais interessante. Não sei, acho que ali faltou eles extrapolarem, porque era tipo enredo que era para extrapolar, sabe? Pra chutar o pau da barraca. E Sim. você espera, ai, vai ter aquela cena assim chocante, não tem, Não sabe? tem. Mas Ele fica. embora o final é interessante, toca Spice Girls, achei genial aquilo. Mas é um filme simpático, vamos dizer assim. Não Exato. é. Mas é simpático, legal. Valeu. É, Assim. Vamos ver o que o diretor vai fazer no próximo filme. exatamente. Marcelo, acho que 2025 foi um ano que foi um ano muito bom, mas foi muito eclipsado por 3 filmes muito bons, né? Sim, sim, sim. Então a gente fica. Teve outros filmes, né? Até.
tem um filme que eu achei bem divertidinho, que é o Heart Eyes. Isso. Heart Eyes, que é um slasher Isso, na Dia dos Namorados. dados e tal, que é divertido. Então, é legal perceber como a indústria também se apropria desses clássicos, assim, né? Tipo, filmes de Dia dos Namorados. Então, é legal ver que isso ainda está vivo, né? E com uma personalidade. Assim. Mas Sim. mas 2025 foi muito atípico por causa desses filmes que são muito bons, que acabou eclipsando outros filmes bons também, né? Mas que acabam não sobressaindo aos que a gente já falou aqui. O Ratais é a coisa do slasher em data comemorativa. Eles pegaram essa coisa de slasher de data comemorativa com elementos de comédia romântica. Eu achei Sim. que ficou bem interessante. Ele tem algumas cenas muito legais. Assim, bem... É um diretor que eu quero acompanhar um próximo filme. E o visual do vilão é legal, né? Tem Sim. máscara. E teve o patinho feio do ano, e continuando no reino animal, o patinho feio do ano que foi o Macaco, né? Que era um filme que se esperava muito, né? Eu acho que ele tem coisas interessantes, principalmente no o final, que ele cita a morte cansada, acho que do Murnau, e tem algumas coisas, aquela gag que tem do ônibus no final. Ele tem algumas coisas interessantes, assim, mas não de um modo geral, assim, eu acho que ele foi por uns caminhos. Mas ele é um diretor que ele tá tentando achar o lugar dele. Ele tá com um filme novo agora chamado Keeper, que eu não sei que nome vai ter no Brasil, que é um thriller sobrenatural dele. Ele fez os Sim, dois filmes ao mesmo tempo, ele filmou ao mesmo tempo Macaco e esse tal de Keeper, que eu vi o sim. trailer esses dias. Mas o Macaco, se salva alguma coisa no Macaco ou não tem condições? Ah, eu acho que assim, ele tem algumas cenas. É aquela coisa, né, Marcelo, que algumas cenas parece que te enganam que é um filme bom, sabe? Sim, Tipo, sim. algumas cenas bem dirigidas, algumas mortes legais, assim, que parece que nos engana. Mas no geral é um filme meio esquecível, assim. Eu Sim. peço que eu tava fazendo minha lista aqui, o macaco, né? Tem o tal do macaco, mas pra tu ver como nem marcou. Mas é um cara muito bom, né? É o Osgood Perkins, né? O É. diretor. E inclusive, muita gente falando bem desse novo filme dele, do Keepers aí, dizendo que é um filme, inclusive, traz um pouco do Cronenberg também, algumas pessoas falaram. Hum, Então, é um cara que também que tá sim. chegando pesado, assim, né? Todo ano, o cara muito prolífico, assim, trabalha muito, dirige 2 filmes ao mesmo tempo, Sim. então tem muita coisa para fazer, para provar aí. E o cara é bom, talentoso ele é, sem dúvida. Tu gostou do Long Legs? Eu gostei, eu gostei. Que ele tem essa coisa que sempre me atrai, que é da estranheza, sabe, Marcelo? Do personagem do Nicolas Cage, dar aquelas pirocadas no final. Então, é uma coisa assim que deixa a gente meio desconfortável. Talvez nem seja um filme tão bom assim, mas essa parte do estranhamento sempre me ganha. Então acaba se tornando um filme mais interessante do que talvez ele esteja. É um dos nomes daqueles para guardar, né? Assim, pra ver o que eles vão fazer. O Os Perkins, os meninos lá, os gêmeos lá do Traga Lá de Volta, o diretor da Hora do Mal. Esse pessoal guardem o nome desses diretores, crianças, e quando tiver um novo filme deles, vão atrás, que acho que vai valer a pena. Assim, são diretores que ainda estão no auge da criatividade, da vontade, do tesão de fazer um filme legal, sabe? Não tem aquela coisa burocrática. Eu tenho um contrato com o estúdio, tenho que fazer um filme por ano. Eles ainda estão naquela coisa da criação, né? De algo interessante, assim. Esses três diretores, principalmente, e juntamente com a Coralie Farjá, que eu sou encantado por ela. Eu adoro Vingança. Até no E, Blu-ray do Vingança da Versátil eu fiz um extra sobre estupro e vingança, né? Rape and Revenge. E é um filme uhum, que me surpreendeu muito quando eu vi na época que eu acho que foi a estreia dela no longa, né? E e, quem diria anos depois faria a substância e faria o barulho que fez a substância. Ainda
ainda faz, né? Um filme que tem gente que agora que foi pra HBO normal, muita gente que tá descobrindo agora a substância e ficando encantado. E Tanto tempo depois. furou muito a bolha a substância, né? Sim, sim, sim. Eu vejo o pessoal falando do meu trabalho lá. Ah, já viu a substância? E ficam impressionadas com. Cara, uma coisa que me interessa muito é o público casual, assim, sabe? Acho Sim, que, sim. assim, quando a gente começa a prestar atenção neles, a gente consegue entender alguns fenômenos do cinema, sabe? Tipo, tu pensar assim, cara, que um filme como A Substância, que é um filme pesado, que toca em temas sensíveis, atuais, ter furado essa bolha e ter gerado esse debate que ainda gera, é um Sim. negócio muito legal. A gente perceber assim, que como o cinema tem, principalmente o gênero fantástico, assim, o horror, consegue mexer com as pessoas, né, cara? Sim, com certeza. E foi um ano legal também. Vamos agora meio que se encaminhando para o último ato, né? Como se costuma dizer. Foi um ano, eu achei um ano interessante para televisão. Eu destaco de cara assim, de 3 séries que nós maratonamos. Uma nós estamos ainda, que é o From, né? O Origem, o Uhum. Alien Terra e agora o que está também está meio que começando a dividir opiniões, que é o Derry, que eu sei que tu gosta do universo do It, mas tu não tá tão assim. Oh, meu Deus, como tem gente que cada episódio que eu vou desmaiar na frente da televisão, né? Uhum. Uma das poucas pessoas que tá com um olhar um pouco mais crítico com o Derry são os comentários que tu tem feito na coisa. Mas vamos deixar pro final, assim, essa coisa do Derry. Vamos pro Origem. Tu viu, tu gostou, tu chegou a maratonar a última Cara, temporada. a origem para mim é um pecado, assim, até tem vergonha de dizer, porque eu vi 4 episódios só Da primeira temporada. da Sim, primeira temporada. Eu sei que é uma série que tá indo pra quarta, é isso? Quarta temporada? isso. E eu sei que tem várias teorias e eu tenho medo, cara, de mim, porque assim, tempo é uma coisa assim que é extremamente sagrado pra gente, né? E eu tenho Sim. medo de grudar nessa série e virar um Lost da vida. É o nosso medo aqui, é esse. E é uma série que eu não sei como é que tu conseguiu só ver 4, porque é aquelas coisas que meio que vira um vício, né? Tu começa a ver e enlouquece e vai aquela loucura, vai te levando junto. É muito despirocado essa série. A última temporada foi uma das coisas mais insanas, absurdas, assim. Mas veja, com o tempo, com Não, sem calma. dúvida. Uma daquelas séries que tá todo mundo falando, o cara tem que ficar por dentro, né? Que o Darren me pegou, assim, porque, cara, que efeitos especiais toscos, assim. Eu sei que não é pra se pegar nos efeitos especiais, é um detalhe, assim, mas como parece que um gráfico de Play 2 aquilo ali, cara. Principalmente o último episódio. É aquela criatura do início, eu achei meio tosca. É, Vamos ver o que então, vai acontecer, né? No decorrer, que grana para produção eles têm, né? tem. E E, e o Andy Muschietti também, ele é um cara meio assim, às vezes ele acerta, às vezes não acerta. Eu ainda não saquei ele direito, sabe? sim, sim. É um ano que teve coisas boas. Eu gostei do o Ar em Terra, eu gostei, vai ter uma segunda temporada agora. Não sei se tu É, viu todo, se tu gostou, não gostou. eu adorei, cara, justamente por sair um pouco da formulinha do Alien, né? Ser no espaço, dentro de uma nave. Não, ele joga a história para uma outra perspectiva, né? E Muito, inserindo velho. e acrescentando mais coisas na mitologia, né? Do Alien e tudo mais, sem medo, assim, sem ser muito conservador. Então, essa coragem da série eu achei muito, muito legal, assim. E, e terminou com um gancho fenomenal para uma segunda, né? Sim, sim, sim. Felizmente foi aprovado já a segunda temporada. Sim. E foi um ano bom, teve um bom entretenimento na TV. E só para fechar, assim, voltando para o cinema, que até o William me deu o toque aqui agora, que é um filme que nós gostamos muito particularmente, que é o filme Simplíssimo, tu destacou
no Que Diabo é Isso, que é o Hollow Road, né? Então E deve ter custado assim um orçamento o mínimo do mínimo. é, E um filmaço. E eu não sabia, eu fui ver depois que era aquele diretor iraniano que fez aquele outro filme, que ele usou um lençol praticamente no filme. E é um filme maravilhoso, aquele filme iraniano que ele fez, o diretor do Hollow Road. Que eu não me lembro o nome agora, mas era um filme que é uma mãe com uma criança numa casa e há uma presença sobrenatural, é só isso. E ele tem essa coisa minimalista que está muito presente no Hollow Road, né? Que é um filme praticamente todo dentro de um carro e que o roteiro ele consegue um resultado incrível, né? tu vê o que, que é a ideia, né? A ideia principal, assim, é genial. E o cara, e o bom diretor é esse, né? Que ele consegue pegar a ideia e trabalhar ela, não ficar, ficar dentro dela mesmo, assim, né? Não ter caminhos para onde ir. E esse, o Hollow Road, é um exemplo disso, né? É uma ideia muito boa, muito bem conduzida e termina com um final também muito bom, né? Sim, Deixa que sim. dá uma bugada na cabeça ali. Um baita filme. Tô bem lembrado. Quem não viu aí, gente, corram atrás, porque é uma daquelas pequenas joias, né? Que a gente acaba até meio que esquecendo, assim, mas é um baita filme. Com certeza. Eu acho que deu para fazer um belo painel do que foi esse ano, né, Newton? Eu acho que Deu foi bem sim, cara. legal esse nossa conversa de uma maneira bem informal, sem academicismos e nada. Sim, Foi bacana, gostei. Foi muito legal. também. Muito obrigado, querido. Obrigado por ter aceito o Pô, convite. agradeço. Prazerzaço aqui. Fazia horas que que eu tava querendo fazer alguma coisa, porque a gente já fez um quadro junto, que foi aquele Verdades Ah, Doloridas. polêmico. Muita gente, cara, o que eu recebi de direct te avacalhando. Ah, eu Ah, porque adorei. Esse era o objetivo, né? Se é o tivesse me objetivo. elogiado, eu ia estranhar. Não, porque muito cult, cara, mas tem que tocar fogo no parquinho, cara. Senão não tem graça. Quando eu falei, principalmente coisa de invocação do mal, teve cara que falou, o cara escreveu assim, era o início do texto. Ô, cara, tá maluco, cara? Não, o pessoal é passional. É coisa de É, time. Mas foi muito bom, cara. Assim, o ano foi muito atípico. Teve filmes muito bons, assim. Eu acho que pro ano que vem, talvez seja também no mesmo nível, porque tem muitos projetos legais para sair em 2026, né? Então, vamos ficar na torcida para repetir esse programa aqui o ano que sim, vem com com belos exemplos. certeza. E eu tô curiosíssimo com o Lobisomem do Egger. Ah, sim, sim, cara. Eu tô vivendo só por esse filme, cara. E é só no final do ano que vem. Só no final, né? O que tu achou, pra finalizar, do lobisomem que teve esse ano aí? Você acredita que eu não vi esse? Não viu? Ele foi tão detonado que tipo, eu vou deixar pra ver depois. Mas eu pretendo ver. Que eu Tu vi sabe, todo. mas esse filme é um filme que tá crescendo em mim a cada dia. Quando eu vi, eu não sei se acontece isso contigo, tá? Se tu assiste um filme, tu acaba não gostando, depois tu fica pensando e vai mudando de ideia. Mas Sim. eu tô mudando de ideia em relação a esse filme. Então, daqui a pouco tu assiste e depois tu me diz o que tu achou. Sim, é o que eu pretendo ver. Tá aqui na lista. Tem muita coisa para ver aqui. E é um filme que acabou ficando, né? Eu adoro filme de lobisomem. É um dos meus monstros favoritos, assim. Eu Gosto também. muito. Eu também. Até eu fiz um workshop aqui sobre lobisomens aqui no Café Mal Assombrado, né? Falando da história, da mitologia e tudo mais. Ah, E, legal, né? cara, é muito filme de lobisomem. E é legal, assim, como 2025, né? Provou que esses monstros estão muito vivos, né? Começou lá com o Nosferatu, agora o Frankenstein. Sim, E, sim, e é muito legal perceber que eles estão sempre sendo reinventados, né? E nunca vai sim. acabar. Vai ter uma outra múmia agora. Vai ter, vai ter. Mas eu fico todo um pé atrás, cara, mas eu não sei se eu sigo, porque já foi exibido em algumas sessões testes do filme, estão dizendo que o filme é execrável.
Aham. Inclusive, não estão querendo chamar o filme de A Múmia Sei. para não queimar o nome para futuras franquias, assim. Estão querendo Sim, chamar de sim. O Ressuscitado. Alguma coisa do gênero, assim, é. É, Eu então, imaginei que não fosse tão. Se fosse um projeto de outro diretor, até do Eggers fazer, refazer os monstros, né? Ele já fez Nosferatu, fazer o Lobisomem, ele fazia a Múmia, fazer o Fantasma da Ópera, fazer os monstros da Universal. ia ser lindo, Eu né? acho que Ia é ser maravilhoso. um diretor que tem bagagem, tem estofo para bancar esses projetos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é um cara jovem também, né, Marcelo? Sim, Então, sim, muito novo. Ele, o Ari Aster também. sim. Então tem muita lenha para queimar aí, ainda bem. Ah, com certeza. Então é isso aí, Newton, querido. Foi um querido. Muito obrigado por tudo. Tem algum jabá, alguma coisa que você queira Bem, anunciar? cara, primeiro te agradecer pelo convite. Para mim é uma honra, assim, eu vou sempre falar isso. Para mim tem uma influência, uma referência. E, Obrigado. cara, e que diabo é isso, né? Todo dia conteúdo aqui no Instagram, né? Lá no Instagram, arroba que diabo é isso, só a letra que diabo é isso, sem acento, sem nada. O que mais? Dia 30 de novembro, então, vou fazer uma sessão comentada do Enigma de Outro Mundo no Café Mal Assombrado. Então, quem tem interesse, quem quiser ver, rever esse filme, corram ali no meu Instagram, porque os ingressos acabam em questões de dias, porque é um Sim. lugar com lugares mega limitados, então vai ser um debate bem legal, vai ter convidados lá, a gente vai fazer sorteio e tudo mais, vai ser uma função bem legal. E é isso, gente. Me sigam lá e vamos tocar o terror. Tá bom, então. Os links do Que Diabo é Isso, do Café Mal Assombrado, vão estar na descrição desse episódio. E voltaremos quando for humanamente possível, tá certo? Muito obrigado, crianças. Tenham bons sonhos. Tchau.